Amém, meus amados irmãos? Nessa noite, muito obrigado. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a palavra do Senhor. Eu falei que ia continuar falando sobre adoração. Eu quero meditar num texto com os irmãos muito conhecido da palavra de Deus. E para pensar nesse texto em termos de adoração. Lucas, capítulo número 10, do verso 38 ao verso número 42. Jesus na casa de Marta e de Maria. Amém? Lucas, capítulo de número 10, verso número 38 ao verso número 42. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo-poderoso. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós estamos diante da Tua palavra bendita, gloriosa nessa noite. E para conseguirmos compreender qualquer item dela, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Precisamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos dê graça, compreensão, bom entendimento para compreendê-la e assim ter a nossa vida moldada e as nossas ações também pela Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, dê-nos a Tua palavra nessa noite. Fala ao nosso coração, derrama sobre a nossa vida a graça maravilhosa do Senhor e assim, Senhor, ensina-nos nessa noite pela Tua palavra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te suplicamos. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antes de pensar no texto propriamente dito, como eu disse que ia falar sobre adoração, há pelo menos 4 palavras no grego utilizadas para nos dar essa ideia de adoração, essa ideia de culto. A primeira palavra, proskuneo, essa palavra diz respeito, se eu for sintetizar, significa se render diante do Senhor completamente, se colocar diante do Senhor de forma rendida, é se colocar totalmente à disposição do Senhor, é se entregar, é se render, é colocar a vida toda ela diante do Senhor e não admitir na vida qualquer outro senhor que seja. Jesus, quando foi tentado pelo diabo no deserto, a resposta dele, bíblica, foi o seguinte: ao Senhor teu Deus proskuneo, adorarás, ou seja, só ao Senhor teu Deus você se renderá. Só diante de Deus você se rende, só ao Senhor você entrega a vida, você aplica a vida, e só a Ele latreia, só a Ele darás culto. Aqui, o que o Senhor Jesus está querendo dizer, primeiro, a nossa vida precisa ser apresentada diante de Deus, como está lá em Romanos, no capítulo 12, como um sacrifício vivo para prestar-se um culto, logiquem no grego, que é o culto verdadeiro,
o culto racional, o culto compreensível, o culto inteligível, o culto que Deus requer. Então, a palavra lá para culto é latreia, ou seja, são as ações que nós apresentamos diante de Deus para a sua glória. Então veja bem, só ao Senhor teu Deus adorarás, ou seja, só diante de Deus você vai se render, só diante de Deus você vai se prostrar, e só a Ele você terá o que é latreia, os atos de culto. Ou seja, nessa noite nós estamos aqui tendo alguns atos de culto. Silas abriu a palavra de Deus e leu nessa noite com os irmãos, em Lucas também, no capítulo número 24. E ele meditou com os irmãos brevemente no início desse culto, um ato de culto. E nós abrimos a nossa Bíblia e nós meditamos no texto, percebemos o texto. Significa que quando nós estamos aqui reunidos para o culto público, o que nós esperamos é que todos os atos sejam latreia, ou seja, todos os atos sejam atos de adoração. Tudo que a gente fizer aqui neste lugar seja para a glória de Deus, seja demonstrando culto ao Senhor. Estão entendendo? Por quê? Porque antes de prestar o culto, nós viemos até este lugar com a nossa vida absolutamente rendida diante da sua presença, que é proscuneo. Estão entendendo? Ou seja, nós rendemos a nossa vida. E aí eu tenho uma palavra, a outra palavra que vai mais no sentido de reverência. Eu gostaria de enfatizar mais a outra que diz o sentido do serviço sacerdotal, que é o culto que a gente presta servindo as pessoas. E essa palavra é leiturgos, é o culto que a gente presta de forma sacerdotal. Essa, por exemplo, lá em Atos capítulo 13, na igreja que dá nome à nossa igreja, né, Igreja Batista Antioquia, diz que lá eles serviam ao Senhor, leiturgoton, significa que eles serviam ao Senhor de que maneira? Servindo aos irmãos. E ali a maneira que eles serviam ao Senhor, servindo aos irmãos, era em oração, era em jejum pelos irmãos, e era em ensino da palavra à vida dos irmãos. Então, são as ações de culto, e é claro, a gente pode estender isso, essa palavra da origem, a palavra liturgia, que a gente tem ela na nossa língua portuguesa. O que acontece? São as ações sacerdotais que nós prestamos, ou seja, aquilo que a gente faz em favor do outro. O sacerdote era alguém escolhido por Deus para oferecer sacrifícios por ele mesmo e oferecer sacrifícios pelo povo. Nós também, da mesmo modo, somos sacerdotes diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Nós somos um reino de sacerdotes, ou seja, chamados a oferecer sacrifícios em favor de alguém para a glória de Deus. Certo? Eu queria fazer essa introdução nessa noite, para que a gente tivesse a ideia de que culto significa uma vida rendida, significa atos de adoração e significa serviço ao próximo. Agora, essas coisas precisam estar em ordem na nossa vida. Qual que é o problema do texto que nós lemos nessa noite? O texto nessa noite tem as coisas, todas essas coisas. O texto que nós lemos, essas duas irmãs, tem tudo aquilo que nós acabamos de dizer nesses termos, que talvez para alguns seja complicado, porque é do grego, mas eu estou procurando me ater muito ao termo grego, mais a sua explicação, e olha que eu estou sendo bem superficial, bem raso nessa noite. Mas a palavra aqui, eu vou tentar mostrar isso para vocês no decorrer do texto. Mas veja bem, Jesus ele está indo de caminho, e provavelmente indo eles, então Jesus estava com seus discípulos. Então Jesus ele estava, até no aspecto do seu rosto, ele era decisivamente alguém que estava indo para Jerusalém. E nós bem sabemos por que Jesus estava indo para Jerusalém. Estava indo para Jerusalém para dar a sua vida em resgate da nossa. Ele estava indo para Jerusalém para oferecer a sua vida como sacrifício em favor da nossa vida, para que nós pudéssemos, por meio desse sacrifício, sermos redimidos, sermos salvos, sermos alcançados pela graça do Senhor, sermos transformados em filhos de Deus. Então esse é o caminho para o qual Jesus está se dirigindo. Aqui diz indo eles de caminho. Então Jesus está indo nessa direção. Jesus está indo na direção da cruz. Jesus está indo na direção da crucificação. Mas antes de chegar a Jerusalém, ele passa num povoado. E certa mulher chamada Marta hospeda ele na sua casa. E se ele hospeda ele, com certeza o texto dizendo que indo eles, hospeda os discípulos de Jesus que estavam com ele também. Então, quando essa mulher recebe Jesus em casa, é para ela uma ocasião especial.
e ela entende que recebendo Jesus em casa, a primeira coisa que ela tem que fazer é alguma coisa para Jesus. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É fazer alguma coisa para Jesus e, consequentemente, para os seus discípulos. Meus irmãos, esse é o risco que nós corremos de entender errado o que significa adoração. Adoração não é fazer alguma coisa primeiro para Deus, é fazer alguma coisa primeiro em relação com Deus, por Deus, e não para Deus. O Senhor Jesus, no capítulo 3, se você quiser abrir nessa noite, para a gente ver capítulo 3 de Marcos, abre aí o capítulo 3 de Marcos, só para a gente olhar para a Bíblia nessa noite. Verso de número 13, Marcos 3:13. Diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. A primeira coisa que acontece é que eles estão junto de Jesus. Jesus chama eles para junto dele, certo? E aí, então, designou 12 para. Veja bem, quando Jesus designa a vida dos discípulos, ou do discípulo, ele tem um propósito na vida do discípulo. E a palavra para dá-nos essa ideia de objetivo, de alvo, de desígnio, de propósito, certo? Então, designou 12 para, primeiro, estarem com ele. O primeiro propósito da nossa vida não é fazer alguma coisa para Jesus, é estar com Jesus. É nos rendermos diante de Jesus, é nos prostrarmos diante de Jesus, é reconhecer quem é Jesus, é reconhecer diante de quem nós estamos, reconhecer quem Ele é para nós. Eu sei que muitas vezes nós ficamos como Marta, ocupados em muitas coisas e pensando que nós temos que tomar ainda mais e mais coisas, mais responsabilidades, mais trabalho, mais coisas na nossa vida. Parece que nós temos que preencher a nossa vida em coisas que nós entendemos que, abraçando uma série de coisas, fazendo uma série de coisas, nós vamos estar agradando a Deus com aquilo que nós fazemos. Mas na verdade, o que o Senhor quer em relação a nós, em primeiro lugar, é a nossa vida e não o nosso trabalho. Ele nos quer para Ele e não para fazer alguma coisa para Ele. A princípio, é claro que nós temos que fazer. Eu acabei de mostrar para vocês no princípio palavras no grego que dizem que para nós adoração, culto, mostram que nós temos que tem que haver rendição, tem que haver atos de culto e tem que haver atos de serviço. Entende? Mas nós precisamos discernir primeiro quem é a pessoa a quem servimos. Diante de quem nós estamos? Parece que nós ficamos, às vezes, querendo fazer alguma coisa para Deus, para apaziguá-lo, para que Ele olhe para nós e fique, dá um ok, um joinha assim, a gente fala assim, ó, a gente está agradando a Deus agora que a gente está fazendo o que Ele quer. Na verdade não é nada disso. O que Deus espera de nós, a princípio, não é o que a gente pode fazer por Ele, porque Ele não precisa que a gente faça absolutamente nada para Ele, porque se Ele quiser com uma palavra toda, Ele faz os eleitos todos no mundo se renderem aos seus pés. É lógico que Ele não vai fazer isso, mas o que Deus quer de nós, antes de qualquer coisa, é a nossa vida. O que Deus chama a nossa vida primeiro, é para nós reconhecermos quem Ele é para nós conhecermos a Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua grandeza, em toda a sua bondade, em toda a sua fidelidade, em toda a sua misericórdia, em todos os seus atos misericordiosos, redentores em favor da nossa vida. Deus não está preocupado se a gente vai dizer assim, não, eu fiz a minha agenda dessa semana, eu cumpri os meus rituais religiosos dessa semana, eu orei, eu jejuei tantas vezes nessa semana, eu dei o dízimo, isso é coisa de fariseu, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cumpri com o ritual. Não são os rituais, é verdade que os atos de culto, eles acontecem para nós, são quase como os rituais do Antigo Testamento, mas o nosso culto é vivo. E por que o nosso culto é vivo? Porque nós servimos a um Deus vivo, nós não estamos oferecendo oferta morta diante de Deus, nós estamos oferecendo diante de Deus a nossa própria vida, aleluia. Esse é o culto agradável, aceitável e que Deus quer da nossa vida, é a nossa vida diante da sua presença. Deus não está preocupado primeiro com o que você vai trazer para Ele, mas Deus está preocupado primeiro que a sua vida esteja na presença dEle.
Estão entendendo? Esse é o diferencial dessas duas mulheres no texto para nós. Marta está errada em servir Jesus, todos nós temos que servir o Senhor Jesus. Mas imagine só, tente na sua mente aí agora, voltar 2000 anos atrás, e entrar na casa de Marta. Você está na casa, de repente você foi visitar Marta e Maria naquele dia, você é um amigo da família, você entra lá, e de repente você está lá, quem entra lá? Jesus. Ah, quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é aquele que diz assim, aquele que me vê, vê o Pai. Ele é aquele que em João 8 diz assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o Deus encarnado na casa de Marta e Maria, num povoado simples, numa casa simples, mas Ele é o Deus encarnado ali dentro daquela casa. Ele é a expressão exata do ser de Deus na casa de Marta e Maria. Ele é a redenção em corpo, em alma, em espírito, dentro da casa de Marta e Maria. Ele traz a presença do Pai, porque quem me vê a mim, vê o Pai. Então Deus está presente dentro daquela casa, porque Jesus está naquele lugar. Vocês imaginam como deveríamos nos comportar dentro daquela casa? Como que Marta e Maria deveriam se comportar, uma vez que o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus, está presente na sua casa, dentro do seu lar? Já imaginaram isso? A mesma indiferença que infelizmente, ou erro no posicionamento das coisas, na ordem das coisas, que acontece com Marta, muitas vezes acontece com a gente. E sabe por quê? Porque às vezes falhamos na compreensão de quem é Deus. Nós achamos que nós temos que fazer às vezes atos para apaziguar Deus, como eu já disse anteriormente, para que Deus olhe para mim e eu penso, eu fazendo isso aqui, Deus vai ficar feliz comigo, eu vou passar mais uma semana de crédito com Ele, e eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Aquilo é feito muito mais para mim do que para Ele, porque quando é feito para Ele, o deleite de estar na sua presença invade a nossa alma. O gozo da sua presença, de estar com Ele, é maior do que qualquer coisa nessa vida. A gente é capaz de abrir mão de qualquer coisa nessa vida, só para ter aqueles momentos com Ele. Agora imagina se Jesus e essas duas irmãs sabem quem Ele é. As duas sabem que Ele é o Messias, se não, leia depois o Evangelho de João, capítulo número 11, quando Lázaro morre, e Jesus vai até lá para ressuscitá-lo. A primeira Marta, Senhor, eu sei que o Senhor há de ressurgir. A primeira mulher na Bíblia, antes até de qualquer homem, que declara a ressurreição. Eu sei que Ele há de ressurgir naquele dia. Aí Jesus fala para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, Senhor, eu creio nisso, eu creio que Tu és o Messias. Maria vai dizer da mesma forma, ela crê que Jesus é o Messias, ela sabe que Jesus é o Redentor. O problema aqui não é a fé, é a adoração, é a atitude em relação a Ele. Isso é interessante. Todas as 3 vezes, você pode olhar na Bíblia, que Maria é mencionada, ela está aos pés de Jesus. Todas as vezes, ela está aos pés de Jesus. Lá no capítulo 11, no comecinho do capítulo 12 de João. E aqui, ela está aos pés de Jesus. Ela está prostrada. Ela está quedada, sentada, ela está ali aos pés de Jesus. Quando a gente canta aquela música, perto quero estar junto, eu costumo sempre dizer, lugar de privilégio do crente. Lugar de maior privilégio do crente. Aos pés de Jesus. Esse é o lugar de privilégio dos crentes. E aí, o que acontece aqui? Ela tinha uma irmã, Maria. E como é que Maria estava aos pés de Jesus? Gente, as mulheres aí, as irmãs sabem. Eu sei porque a gente visita a casa das irmãs, as irmãs logo ficam preocupadas em fazer um café, ou fazer
um lanche, ou fazer uma comida, fazer alguma coisa. Só que a irmã não se preocupa só em fazer um café, um lanche, ela preocupa que a casa esteja organizada, que a mesa esteja bem posta, que as coisas estejam muito organizadas, que não tenha bagunça para a gente chegar e ver alguma coisa fora do lugar. Na verdade, isso é normal de mulher, né? Mulher é geralmente assim. E aqui está, no caso, duas mulheres. E o que eu acho interessante é que é usado o exemplo, não é usado o exemplo de um homem, é usado o exemplo de duas mulheres. Porque a mulher é muito apegada à organização da casa. Estão entendendo? Isso é normal. As mulheres normalmente são assim. A minha, deve estar me vendo lá em casa agora, ela é desse jeito. Ela é apegada a ter a casa organizada, sempre limpa, tudo no jeito. Não tem problema, isso faz parte da vida. Mas agora, o que acontece aqui é que às vezes nós erramos o alvo em dar mais importância a essas coisas do que dar mais importância ao nosso Redentor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes, veja bem, isso se torna um ídolo para nós, porque nós começamos a brigar com as pessoas, nós estabelecemos uma tempestade dentro de casa por causa dessas coisas. É o que está acontecendo com Marta aqui. Se vocês conseguirem perceber isso, é o que está acontecendo com ela. Ela quer a casa arrumada, a comida pronta, ela quer servir todo mundo. Está errado servir as pessoas? Não faz parte da adoração? Adorar Jesus, servir as pessoas. Não é servir Jesus, servir os seus discípulos, que provavelmente estão ali junto com ele. Não, isso ia acontecer, mas aquela hora era imprescindível que ela estivesse junto com a sua irmã. Por quê? Porque Jesus estava ensinando. A palavra revelada está ensinando a palavra. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ele é a revelação exata do ser de Deus, Ele é o verbo encarnado, Ele é a palavra encarnada. Então o verbo encarnado está ali fazendo a proclamação, ensinando a palavra. Qual que deveria ser a atitude no momento desse? Todo mundo sentado, todo mundo aos seus pés, todo mundo querendo ouvir cada palavra. Outro dia, o Nael aqui, a gente estava no estudo aqui de Neemias, ele citando a vida do pastor Ronaldo Lidório, que ensinando engana, uma mulher viajou 4 dias. 4 dias para decorar 13 versículos da palavra de Deus. E ela voltou para sua casa depois. E quando ela voltou, no segundo dia de viagem, eram 4 dias de viagem para chegar à casa dela, a pé. Quando chega no meio do caminho, ela esquece 2 versículos. Ela volta, os 2 dias de viagem. Ele falou assim: o que aconteceu, minha irmã? Eu voltei porque eu esqueci 2 versículos dos 13. Ele falou assim: mas precisava da senhora voltar por causa desses 2 versículos? A palavra de Deus é muito importante para se perder no caminho. A palavra de Deus é muito importante para ser perdida no caminho. Ela volta 2 dias de viagem para voltar mais 4 dias para poder voltar com toda a palavra de Deus que ela saiu dali proposta a decorar. Fico pensando, essa é uma Maria da vida. Ela sabe o valor que tem a palavra de Deus. E se o verbo encarnado está dentro da sua casa ensinando essa palavra da qual o centro é Ele, ela não pode abrir mão de se prostrar aos seus pés e aprender. Por quê? Porque nessa hora, o deleite da sua vida é aquele que está ensinando. Irmãos, nós precisamos parar e perceber isso. Jesus é de fato o grande deleite da nossa vida. Porque quando é o deleite da nossa vida, da nossa alma, a gente não vai conseguir passar um dia sem estar com Ele. A gente não vai conseguir passar um dia sem estar na presença dEle. Ele é a grande delícia, Ele é o grande prazer. E se Ele está presente, e eu creio que nesses momentos de culto que nós estamos aqui, agora podendo nos reunir publicamente novamente, juntos aqui, cada momento desse que a gente passa aqui, é de uma valia, de uma preciosidade, porque assim como Maria estava aos pés dele, nós também estamos aqui aos seus pés nessa noite, aleluia. Por quê? Porque nós queremos estar aqui proskuneo, rendidos. Queremos estar aqui, eu espero que todos, queremos estar aqui dizendo assim: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser.
Senhor, eu quero te adorar e o Senhor é o grande prazer, a grande delícia da minha vida. Então eu quero te entregar a minha vida como um todo. Eu quero me render ao Senhor. Eu quero dizer ao Senhor que eu quero ser um adorador. E para ser um adorador eu preciso me render, preciso me entregar. O Senhor não está esperando de mim simplesmente atos de sacrifício que eu vou fazer para o Senhor se sentir bem e eu também. Não, eu sei muito bem que eu estou aqui para a tua glória. Eu estou aqui porque eu quero me render, porque eu quero entregar minha vida todinha para o Senhor, cada momento, cada minuto, cada circunstância, cada situação, mesmo sabendo que eu sou falho, limitado, e que às vezes eu faço aquilo que eu não deveria, mas Senhor, eu quero corrigir a direção rapidamente, eu quero me recolocar no alvo, porque o Senhor é o grande alvo da minha vida. O Senhor é o projeto para mim. Eu imagino que o coração de Maria é tomado desse tipo de senso, de entendimento. Porque, teoricamente, ela deveria ter ido acompanhar a sua irmã e ajudá-la. Não é? Mas não. Bom, Marta, se você quiser ir, fica à vontade. Jesus está aqui, eu não vou perder isso por nada desse mundo. Isso é reverência. Isso é compreensão. Isso é ato de culto, isso é disposição do discípulo, de seguir o Mestre, de estar na presença do Mestre, de viver para a glória dEle. Irmãos, sinceramente, esse texto, ele é muito mais profundo do que parece. Ele muitas vezes revela o nosso coração. Nós nos enchemos de afazeres, e entendemos que esses afazeres são para a glória de Deus, porque nós achamos. E aí, nós achamos que Deus vai nos aceitar e que está bom sim. Irmãos, começa por proskuneo, começa por rendição. Na sua vida, na minha vida, só vai agradar a Deus se acontecer nela aquilo que Ele planejou para ela. O seu plano não faz parte do plano de Deus. Os seus ideais não fazem parte do plano de Deus. Os seus projetos, quando eu digo isso, eu digo em relação àquilo que é seu mesmo. E às vezes os seus projetos, se insistir neles, vai te levar para longe de Deus. Por quê? Porque Jesus está dizendo. Preste atenção no texto. Olha, por isso que eu digo que o texto é mais profundo do que parece. Olha aqui. Marta agitava-se de um lado para o outro. Esse agitava-se, no grego, diz que ela estava sendo puxada em várias direções. A mente de Marta, o coração de Marta, havia uma série de coisas concorrendo e querendo arrastar ela para um lado, para o outro, para cá, para lá, para isso, para aquilo outro. Agitava-se de um lado para o outro. Uma mulher inquieta, que não para. Agitada, inquieta, ansiosa. É um tipo de mulher que quer ver as coisas no lugar, sempre no lugar, tudo na hora, tudo no jeito. E o texto diz assim: agitava-se de um lado para o outro, ocupada não só em fazer a comida, em muitos serviços. Vocês estão entendendo? A Bíblia está dizendo aqui, em muitos serviços. Então, ela devia estar olhando a panela que está no fogo, ela devia estar arrumando alguma coisa ali no lugar, ela devia estar passando um pano no chão, ela devia estar fazendo uma série de coisas que é muito natural que a mulher faz na casa, não é? Aí Jesus disse, olha, o texto está dizendo, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e olha a ousadia que ela tem, além de tudo isso que ela está fazendo, ela se torna uma pregadora para exortar Jesus. Ela é ousada. Ela chega em Jesus, imagina, né? Eu não sei se ela ia ter tanta coragem de chegar assim em Jesus, mas eu já vi a mulher chegar no marido e fazer mais ou menos assim. Olha que eu não sou muito de ficar fazendo gracejo e palhaçada no púlpito, não. Mas eu olho para Maria, eu imagino que ela se aproxima de Jesus e diz, eu imagino que ela põe a mão assim. Bonito, né, Senhor? Eu aqui correndo, feito uma louca, essa minha irmã sentada nos pés do Senhor aí.
senhor não vai fazer nada, não? O senhor não vai fazer nada, não? Qual marido aqui já ouviu alguma coisa parecida com essa? Hein? Veja bem, você não vai fazer nada, não? Mas, veja bem, ela exorta Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã tinha deixado que eu fique a servir sozinha? Senhor não importa, não? Jesus não diz assim, ele é mais polido do que a gente. Mas ela diz, além de exortar, ela ainda diz para Jesus o que ele tem que fazer. Imagina, você teria coragem de dizer para Jesus o que ele tem que fazer? Presta atenção no que eu estou falando para você. Mas hoje tem gente que não tem problema com isso, não é? Não é? Eu declaro, eu determino, e o senhor tem que fazer. Mas Marta aqui tem a coragem, a ousadia de se voltar para Jesus e dizer assim: Jesus, faz isso que eu estou falando para o senhor fazer, ordena ela para que venha me ajudar. Tem lógico um negócio desse? Meu Deus, aí você perde totalmente de vida, perdeu o foco completamente. Ou seja, as muitas coisas que estão puxando ela, que estão arrancando ela dos pés de Jesus, estão começando a macular o coração dela no relacionamento dela com Jesus. Vocês estão percebendo o que eu estou dizendo para vocês? Ou seja, não observar as coisas no seu devido lugar está maculando o seu relacionamento com Jesus, e agora ela se acha no direito de reclamar com ele e dizer para ele o que ele tem que fazer. Vocês estão vendo aqui? Ela disse: ordena-lhe. Ou seja, se eu digo para Jesus ordenar para alguma coisa ser feita, eu é que estou achando que é certo fazer. Irmãos, preste atenção. Muitas pessoas nessa relação com Jesus ou com Deus, eles entendem que Deus tem que fazer aquilo que eles querem que seja feito. Jesus não faz. E nunca fará. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus jamais se submeterá aos nossos planos. Jamais. Jamais. Nós podemos até nos enfiar neles. Marta está se enfiando no seu, só que sem perceber, ela está se distanciando do Senhor, está invertendo a relação com Ele. De serva, ela está se tornando a senhora da situação. E aí, Jesus responde. E como Jesus responde, o começo da resposta é muito sério. Porque diz: Marta, Marta, ao ênfase. É como se ele dissesse: preste atenção no que eu vou te dizer. Marta, Marta, vou te fazer uma declaração solene aqui. Presta atenção, vamos recolocar as coisas no lugar. Vamos reorganizar sua mente. Vamos tentar trabalhar aqui para uma restauração. Você anda inquieta e você se preocupa com muitas coisas. Essa é a sua vida, Marta. Uma mulher ativa, em atividade, uma mulher hiperativa, uma mulher que trabalha, inquieta, ansiosa, querendo organizar uma série de coisas, especialmente nesse momento aqui, Marta. Olha tudo que você está fazendo. Entretanto, Marta, preste atenção numa coisa. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E essa coisa é essencial. Essa coisa é primordial. Essa coisa tem que ser a prioridade da vida do adorador. A prioridade nesse momento que eu estou aqui dentro da sua casa, Marta, é que você esteja como a sua irmã aos meus pés. Por quê? Porque Jesus vai concluir dizendo: a sua irmã escolheu a melhor parte. É isso que é necessário. O que é necessário é o que Jesus diz que Maria escolheu. Maria, pois, escolheu a boa parte. Essa é, então, a coisa necessária que Jesus está dizendo. O que é necessário? Se prostrar aos pés do Senhor para conhecê-lo por meio da sua revelação, que é a sua palavra. Meus irmãos, nós temos tempo para tantas coisas nessa vida, nos agitamos para tantas coisas dessa vida. Mas tudo que você conseguir
alcançar, conquistar, armazenar nessa vida vai ficar aqui. Tudo que você tiver vai ficar aqui. Você pode, estando nessa igreja aqui, de repente se tornar a pessoa mais rica dessa cidade de Anápolis. E você tem muito, 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 mas um dia você vai se separar disso, e isso de nada te servirá na eternidade. Só te serviu para enquanto você estivesse vivendo aqui. O dia que você morrer, você vai se separar de tudo isso, isso só terá tido, né, proveito para você enquanto você viveu aqui. Jesus está dizendo a respeito da escolha de Maria. Ela escolheu a melhor parte, e isso jamais lhe será tirado. A palavra de Deus jamais passará. O conhecimento de Deus jamais se torna inútil. Mas a adoração, o culto prestado a Deus de forma errada, ele corre um grande risco de se tornar um ato inútil. E o meu desejo aqui nessa noite é mostrar para os irmãos a prioridade na adoração. Prioridade é nos rendermos a Deus, é nos entregarmos a Deus, é fazermos uma análise da nossa vida a partir da palavra de Deus e perceber como nós estamos vivendo em relação a Deus. Se a vida que nós temos expressado diante de Deus, a gente pode chamá-la de vida de adoração, vida de culto, em todas, pelo menos essas 3 palavras que eu apresentei para vocês nessa noite. Ou seja, ela é uma vida de rendição, ela é uma vida de atos de adoração, ela é uma vida de serviço ao outro, e nessa ordem exatamente, é isso. Se é assim, essa é a vida de Deus para nós. Essa é a vida que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 12. Rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que a vida de vocês seja apresentada a quem? A Deus, rendida. Sacrifício significa o seguinte: no Antigo Testamento o sacrifício era uma oferta morta, mas ele estava lá imóvel, estava diante de Deus, ele era de Deus para queimar até o fim. Significa que nós então vamos dizer assim: Deus está aqui a minha vida para ser oferecida ao Senhor diante da sua presença, para o Senhor usá-la e queimá-la até o fim. Como eu disse anteriormente, quando eu falei sobre esse texto, eu disse que algumas pessoas, quando o altar começa a arder demais, eles porque lá o animal não tinha como sair, porque a oferta era morta. Aqui não, a oferta tem que ser viva. Deus te quer vivo e bem vivo, para você se oferecer completamente para Ele. E aí, se Paulo está dizendo isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês: nada menos que isso agradará ao Senhor. Tudo menos do que isso é feno, palha e madeira. O que fica no fogo e queima até o final e não se perde é ouro. Então, preste atenção, vamos analisar a nossa vida nessa noite. Vamos olhar para a nossa vida cristã, em termos de adoração, em termos do que a gente dá a Deus. E quando eu estou falando de dar a Deus, pelo amor de Deus, é a nossa vida, é aquilo que há em nós, são as nossas inclinações, são as nossas vontades. Aqui é uma escolha. Essas 2 mulheres são crentes, essas 2 mulheres são tementes a Deus. Aqui não tem incredulidade, aqui a única coisa que tem é uma compreensão errada. Mas as 2 são crentes, as 2 temem a Deus, as 2 creem que Jesus é o Messias, é o Redentor, é o Salvador. As 2 creem na ressurreição, as 2. Mas no viver cristão confundem as coisas. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa inversão pode acontecer na vida de qualquer um de nós. E se ela acontecer, o nosso culto se torna inútil. O que eu quero dizer que o nosso culto se torna inútil? Se a gente não vem para a igreja rendido aos pés do Senhor, o que nós apresentamos aqui é só uma liturgia, não é culto. Porque o culto diz respeito à maneira como nós vivemos para a glória de Deus. Não é simplesmente os atos de cantar, de tocar, não é simplesmente os atos
de fazer alguma coisa, ou doar, ou dar alguma coisa. É a vida na presença do Senhor. E se o culto não começa pela rendição, pela entrega total da nossa vida na presença do Senhor, para se prostrar aos seus pés, para se render a Ele, para aprender a sua palavra, para conhecê-lo mais e mais, para prosseguir no conhecimento dEle, não é culto, é simplesmente atos religiosos. Isso é religiosidade e não espiritualidade, porque a espiritualidade começa em Deus, termina em Deus, é para a glória de Deus. Estão entendendo? É o que Maria está fazendo. Tem todos aqueles serviços para fazer na casa, tem a comida para arrumar para todo mundo, mas Jesus está presente, primeiro Ele, depois as coisas que eu tenho que fazer. E até no serviço cristão, preste atenção, há muitas igrejas boas, muito bem intencionadas, mas que colocam a missão na frente da adoração ao Senhor. Eles dizem que a missão é a razão de existir da igreja. Não é. A razão de existir da igreja é Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor Jesus. Ele é a razão de existir da igreja, porque Ele deu a vida pela nossa vida. Ele é a razão de nós vivermos. Ele é a razão do nosso culto. Ele é o centro de todas as coisas da nossa vida. Aí sim, nós temos uma missão, porque Ele nos deu, mas é olhando para Ele, para a sua grandeza, para a sua majestade, para a sua dignidade, para o seu senhorio, para a sua soberania, é que nós cumprimos a missão. A missão não vem antes da adoração ao Senhor, da nossa rendição a Ele. Muitas igrejas têm esse hábito, hoje transformando no jargão, a missão é a razão de existir da igreja. Não é. A razão de existir da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. E por causa disso, nós temos uma missão, proclamar o Evangelho em todas as nações, para a glória do nome do Senhor Jesus. É fato que temos uma missão, mas começa pela adoração, pela rendição, pela oferta das nossas vidas ao Senhor. Estão entendendo? As nossas ações, ainda que melhores, cheia de boas intenções, serão inúteis se ela não começar por um coração rendido aos pés do Senhor. Se ela não começar por uma vida derramada na presença de Deus, devotada a Deus, uma vida que se volta para Deus, que o reconhece e não quer dar nenhum passo sem a sua direção, sem a sua orientação, sem a sua direção bem clara para a vida. E aí é por isso que a gente sai de casa e vem para cá. Porque a gente chega aqui, a gente quer ir para a segunda parte. A gente quer, por causa do proscunel, a gente quer ir para a latreia. A gente quer oferecer os nossos atos de adoração a Deus. E aí, quando a gente sai daqui, a gente quer fazer o leiturgos. A gente quer praticar os atos sacerdotais para servir as pessoas, manifestando a glória de Deus, Cristo Jesus nesse mundo. Amém? Que Deus nos dê graça nessa noite, de fazer uma análise da nossa vida, de olhar para a nossa vida e de enxergar bem. Que Deus esquadrinhe o nosso coração e a gente abra o nosso coração diante da presença de Deus e convide Ele, Senhor, eu não sou capaz de enxergar meu coração como ele de fato é. Eu não sou capaz de entender a minha vida como ela de fato tem sido vivida. Mas o Senhor é capaz de vir, o Senhor pode vir apontar o dedo, aqui ó Sandro. O Senhor pode vir e falar assim, Sandra, aqui ó, aqui está errado. Estão entendendo? Sandro, aqui você está invertendo as coisas. Como Jesus fez com Marta. Mas você acha que Jesus fez isso com Marta simplesmente para chamar a atenção dela? Fez isso com ela porque Ele amava a Marta e sabia que ela era dele, que o coração dela era dele. Isso aqui é uma exortação em amor. É alguém que quer restaurar. Da mesma maneira que eu entendo que Jesus, de repente, por essa palavra, exorta a nossa vida nessa noite. Não é porque Ele quer nos jogar fora, é porque Ele nos ama. E Ele quer que nós nos voltemos para Ele e percebamos que Ele é o grande prazer, é a grande delícia da nossa vida. E aí, tudo que você faz para Ele vale muito a pena. Aí, aquilo que a gente faz para o Senhor gera em nós uma alegria indizível, um prazer imensurável.
um desejo de fazer e colocar toda a vida para Ele, entregar tudo para Ele. Como diz a letra do cantor cristão: tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui, resoluto, mais submisso. Senhor, eu dou tudo para o Senhor. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego. É uma oferta completa da vida. É uma oferta de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de todo o meu viver. De todo o nosso viver. É aquele momento em que você, mais ou menos, faz como o povo que nós estudamos em Neemias, quando eles fazem a aliança. Chega diante de Deus, eles espontaneamente: Senhor, nós vamos fazer assim, 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 assim. Senhor, nós entregamos tudo para o Senhor. E queremos fazer uma aliança com o Senhor, de andar com o Senhor, de servir ao Senhor, de ser fiéis ao Senhor. Irmãos, isso depende de nós. A salvação que temos dependeu unicamente, exclusivamente do sacrifício de Jesus. Mas andar com Deus é uma decisão nossa. É uma escolha nossa. Preste atenção. Ele te declarou ao homem o que o Senhor Deus quer de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o Senhor teu Deus. Está proposto para ti. Então faça. Então faça. Deus não vai fazer por você e nem por mim. Vai ser preciso, nos seus momentos com Deus, na sua oração com Deus, você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu entrego tudo. Deus, eu te entrego a minha vida. Eu te entrego tudo. Te entrego o meu viver. Te entrego o meu lazer. Te entrego o meu trabalho. Te entrego os meus sonhos. Te entrego a minha esposa. Te entrego as minhas filhas. Te entrego tudo. Tudo é teu. Vocês estão entendendo? É quando você chega diante de Deus e diz: Senhor, eu te entrego tudo. Começou um ato de adoração aí. Porque isso só pode orar assim quem está rendido. Quem quer dizer: Senhor, tudo a Ti eu entrego, é Teu. Eu não tenho domínio mais sobre isso. É do Senhor, eu te entrego. Vocês estão entendendo? Para viver do seu jeito, para viver a sua vida, para viver para a sua glória. Para aí eu poder externar atos de adoração. Para aí eu poder externar atos de serviço ao outro. Para eu poder glorificar o Senhor na vida. Esse é o momento em que você se rende. E aí de repente você para de ficar orando para Deus te abençoar nos projetos e planos que você tem. Aí você não precisa mais orar para Deus abençoar os seus planos e os seus projetos. Porque aí você vai começar a orar de que maneira? Senhor, cumpre a sua vontade na minha vida. Eu já não tenho mais planos, eu já não tenho mais projetos. Eu ouvi isso há uns 4, 5 anos atrás, o missionário Edson Teixeira pregando isso aqui. Eu tenho começado a experimentar isso de uma forma muito nítida, muito clara na minha vida. Eu já não estou orando mais para Deus abençoar plano nenhum. Eu já não tenho mais plano. Eu não tenho. Eu tenho aprendido isso a cada dia. O que eu tenho dito é: Senhor, eu quero te entregar tudo. Eu quero gastar minha vida para o Senhor, é tudo do Senhor. O que o Senhor quiser é seu. O que o Senhor disser assim: Sandra, eu quero isso aqui da sua vida, eu quero te dar. Eu tenho entendido isso na minha vida. E eu não conseguiria vir, mas, e por muitas vezes fiz isso. Quantos cultos eu prestei a Deus que não passou de atos inúteis? Eu digo de mim, não estou falando de ninguém, estou falando de mim. Quantos cultos eu prestei a Deus que não passaram de atos inúteis? Eu não quero mais cultuar a Deus assim. Eu não quero mais adorar a Deus assim. Eu quero adorar a Deus dizendo: Senhor, é tudo teu. Eu quero entregar tudo. E o que o Senhor quiser, o Senhor pedir, é seu. É seu. É seu. Minha vida é do Senhor. Para viver ou para morrer, minha vida é sua. Não tem domínio sobre ela, não tem controle sobre ela. E que ela exista para a sua glória. Meus amados irmãos, eu entendo que essa deve ser a nossa vida de todo crente, rendida. Às vezes demora um tempo para a gente compreender isso, porque a gente só quer que Deus participe da nossa vida, mas a gente não quer entregar toda a nossa vida para Ele.
Maria aqui é uma mulher que jamais será tirada daquilo que ela recebeu naquele dia sentada aos pés de Jesus, porque ela escolheu a melhor parte. Somos chamados como ela a escolher a melhor parte, e a melhor parte é o próprio Senhor, é a sua palavra, é a sua vontade. Paulo diz lá no capítulo 12 de Romanos, no 2º versículo, que tudo aquilo é para a gente ter um propósito, a gente experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus é o alvo da vida. Mas para experimentar a vontade de Deus, não é simplesmente fazer uma oração, ou uma semana de jejum, não, experimentar a vontade de Deus passa pela primeira atitude, apresentar o corpo por sacrifício vivo a Deus, é se render completamente, é se colocar, vamos dizer assim, metaforicamente, no altar de Deus para Ele te queimar até o fim, para Ele gastar a sua vida para Ele até o fim. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quem sabe hoje a gente sai daqui com uma resolução no coração, dizendo assim: Senhor, não quero fazer mais planos, eu quero só que o Senhor cumpra os teus na minha vida. E aí, de repente, um culto renovado, isso sim é um culto renovado. Eu tenho tanta gente buscando hoje renovação espiritual como experiência. Renovação espiritual não é uma experiência. Renovação espiritual é uma rendição, é uma entrega, não é uma experiência. Não é uma experiência. Tem gente que quer sair da igreja com uma experiência, quer participar de um culto em que Deus manifesta a sua presença, a gente sai daqui sentindo aquele enlevo espiritual, aquela coisa. Alguns querem sair do culto porque eles falaram em línguas e entenderam que ali teve uma manifestação de Deus. Alguns querem sair simplesmente com essa sensação da manifestação de Deus, e entendem depois que, experimentamos uma renovação espiritual. De jeito nenhum. Quando a gente experimenta uma renovação espiritual, nossa vida muda. Nossa vida passa a ser uma vida cheia de Deus. A nossa vida é transformada. A nossa vida é mudada, ela é moldada. E ela é usada por Deus. Ainda tem mais essa. Ela é usada por Deus para a sua glória. Vocês estão entendendo então o que significa adoração? Ou os adoradores que Jesus busca? Ou que o Pai busca, como Jesus disse? Vem a hora e já é. Vocês ainda estão pensando geograficamente no lugar. Não é Gerizim. E vem a hora que não é lá em Jerusalém também não. Vem a hora que a adoração é eu e Deus. É Deus habitando em mim e eu vivendo a vida rendida a Ele. Entende? É isso que Jesus está querendo dizer. Porque quando está dizendo em espírito e em verdade, não depende mais do lugar. É a minha vida na sua presença toda hora. Todo o tempo. É em espírito e em verdade. E Deus sabe, porque Ele conhece, Ele esquadrinha o coração e sabe quando é verdade o que nós falamos, ou quando é só falácia o que nós falamos. Deus conhece a nossa vida e os seus olhos continuam procurando adoradores, homens e mulheres rendidos a Ele, absolutamente entregues a Ele, que tenha coragem de entregar tudo. Dizer: Senhor, conduz aí. Talvez você queira fazer isso nessa noite. Nós vamos orar agora. Talvez esse momento de oração seja para isso. Para você fazer um compromisso novo, renovar a sua vida diante de Deus. E essa renovação não vai depender da ação do Espírito Santo, vai depender da sua ação. Vai depender da ação do Espírito Santo, ele receber e agir na sua vida a partir daí. Mas começa com uma rendição, começa com uma ação nossa, começa com uma disposição do nosso coração e um ato de nos aliançarmos com Deus para dizer: a partir de hoje vai ser diferente. É um ato nosso. Deus não vai fazer isso por nós. Eu tenho plena convicção disso. Que Deus não fará isso por nós. Será sempre um ato nosso. E a partir daí é a ação do Espírito Santo. Eu creio que essa ação já começou porque ele começa trazendo esse entendimento à nossa vida. Vamos orar? Pense bem na sua vida nessa hora que nós vamos orar. Reflita a sua vida diante de Deus, segundo a sua palavra. Olhe para essas duas mulheres nessa noite, para esses dois referenciais, duas mulheres crentes, duas mulheres tementes a Deus.
mas que uma tem uma atitude equivocada diante do Senhor, e a outra entende. Isso pode acontecer com a gente, então vamos orar, pedindo a Deus para tirar todo o equívoco de nós, todo o erro de nós, todo direcionamento equivocado e errado, para a gente andar na vontade de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome nessa noite, porque verdadeiramente só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus da palavra, Deus da verdade, Deus de toda graça, alcança o nosso coração, Senhor. Senhor, e nessa noite, ilumina os olhos do nosso entendimento, através das lentes da Tua palavra, e ilumina, Senhor, o nosso entendimento, para que nós possamos, olhando para a Tua palavra, tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida, e essa decisão não é em relação ao que a gente vai fazer, ou que a gente vai deixar de fazer. Essa decisão é em relação ao que a gente vai fazer com o Senhor na nossa vida, uma vez que nós somos do Senhor. Qual atitude nós vamos ter para com o Senhor, não é para com o homem, com a igreja, com quem quer que seja, é com o Senhor, é de fora o íntimo, é da nossa relação contigo, é do nosso interior, é da nossa vida, é daqui de dentro. É uma atitude do coração, mas que passa pela reflexão da mente, pelo entendimento, pelo intelecto. Mas aí, Senhor, somos chamados a tomar uma decisão de coração, e não meramente de atos, porque senão vai desembocar em religiosidade. E o Senhor espera plantar em nós uma espiritualidade verdadeira, baseada na sua palavra. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, olha para nós essa noite, Senhor, olha para as nossas vidas, a partir dessa palavra, Deus, e o Senhor sabe aonde está a deficiência dentro de nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, por favor, e o Senhor não vai fazer isso publicamente, o Senhor vai fazer interiormente na vida de cada um, que nós aqui possamos dar liberdade ao Senhor, para o Senhor vir apontar o dedo, é aqui, ó. Senhor, que a gente possa fazer isso, sermos honestos diante da sua presença, dizermos, Senhor, aponta o dedo e mostra onde é que é, mostra o que o Senhor quer, mostra onde eu tenho sido, alguém que tem me posicionado como Marta, simplesmente vivendo a vida ocupada em muitos serviços, mas não me ocupando com o Senhor, aonde eu tenho sido puxado em várias direções, mas eu não tenho dirigido a minha vida ao Senhor para a sua glória. Deus, tem misericórdia nessa noite, nós tenhamos essa coragem, essa ousadia de dizer isso para o Senhor. O Senhor fala ao meu coração, eu quero que o Senhor fale ao meu. Senhor, aquilo que o Senhor requerer de mim e de nós tenhamos a coragem de dar isso na sua presença. Aquilo que o Senhor quiser de nós tenhamos a coragem de te dar, porque nós queremos te adorar, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer na vida, nós queremos viver a vida para a sua glória, nós queremos o Senhor. Talvez essa seja uma prova para o nosso coração, se nós temos a coragem de entregar ao Senhor, que não seja um discurso vazio ou superficial, mas seja fruto de uma profunda reflexão e de uma atitude consciente, mas também do coração, para a tua glória. E eu tenho plena convicção que aqui nesse dia o Senhor nos recebe. Nós temos uma grande oportunidade de sair daqui na igreja nessa noite, transformados na nossa vida, na nossa perspectiva, no nosso direcionamento, para a sua glória. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Peço que o Senhor continue trabalhando em nós, para a sua glória. Nós clamamos o teu favor sobre a nossa vida nessa noite.
a iluminação dos olhos do nosso entendimento, a sua graça sobre nós, sua bênção, o seu favor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados irmãos? Vamos passar nesse momento a ministrar